Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos embarcar em uma jornada épica, através de um dos livros mais fascinantes da Bíblia, Segundo Crônicas. Se você já leu Primeiro Crônicas, sabe que a história parou com a morte do rei Davi. Agora, em Segundo Crônicas, vamos ver o que acontece a seguir. Este livro é como a continuação de uma grande série, focando na história dos reis de Judá, o Reino do Sul, desde o glorioso reinado de Salomão até a sua trágica queda. Então, prepare-se para uma história de sabedoria, construção, glória, rebelião e, finalmente, redenção. A história começa com um estrondo. Salomão, filho de Davi, assume o trono. E a primeira coisa que ele faz é buscar a Deus em Gibeão. Em um sonho, Deus aparece e lhe faz uma oferta incrível. Peça o que quiser. Pense nisso. O que você pediria? Riqueza, poder, vida longa? Salomão, em sua humildade, não pediu nada disso. Ele pediu sabedoria e conhecimento para governar o povo de Deus com justiça. Deus ficou tão impressionado com o seu pedido altruísta que não apenas lhe deu sabedoria incomparável, mas também acrescentou riquezas e honra que ele não pediu. Essa é a primeira grande lição de Segundo Crônicas: buscar a sabedoria de Deus acima de tudo. Com essa sabedoria divina, Salomão inicia seu maior projeto, a construção do templo em Jerusalém, um sonho que seu pai Davi acalentou. O livro nos dá detalhes impressionantes sobre a construção. Não era apenas um prédio, era uma obra de arte dedicada a Deus. Salomão usou os melhores materiais: ouro, prata, bronze, as madeiras mais finas. Ele reuniu os artesãos mais habilidosos. Tudo foi feito com a máxima perfeição, refletindo a glória daquele a quem o templo era dedicado. A descrição é tão vívida que você quase consegue sentir o cheiro da madeira de cedro e ver o brilho do ouro. E então o grande dia chega, a dedicação do templo. É um dos momentos mais poderosos de toda a Bíblia. Salomão faz uma oração de dedicação incrível, reconhecendo que nenhum edifício pode conter Deus, mas pedindo que seus olhos e ouvidos estejam sempre atentos àquele lugar. Ele ora por perdão, por justiça e pela presença de Deus entre o seu povo. E a resposta de Deus é espetacular. Fogo desce do céu e consome o sacrifício. E a glória do Senhor enche o templo de tal forma que os sacerdotes nem conseguiam entrar. Deus confirma sua aliança, prometendo ouvir as orações feitas naquele lugar, mas também adverte: se o povo se desviar, aquele templo glorioso seria destruído. Um aviso que ecoaria através dos séculos. O reinado de Salomão é o auge de Israel. Sua fama se espalha por todo o mundo. A rainha de Sabá viaja uma longa distância só para testar sua sabedoria e ver sua riqueza. E ela fica absolutamente maravilhada, dizendo que o que ela viu superava em muito tudo o que tinha ouvido. Mas, apesar de toda essa glória, o final do reinado de Salomão já dá indícios de problemas. Seu grande número de esposas estrangeiras o levou a tolerar a idolatria, plantando sementes que trariam consequências terríveis no futuro. Após a morte de Salomão, seu filho Roboão assume o trono. E aqui a história toma um rumo trágico. Em vez de ouvir os conselheiros sábios e experientes de seu pai, Roboão segue o conselho de seus jovens amigos arrogantes e decide ser ainda mais duro com o povo. Sua resposta insensata: meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura de meu pai, provoca a rebelião das 10 tribos do norte, que formam o reino de Israel. O grande reino unificado de Davi e Salomão se divide. Segundo Crônicas, a partir deste ponto, foca exclusivamente na linhagem de Davi, os reis que governaram o reino de Judá no sul. Agora, o livro nos leva por uma montanha russa de reis, bons e
e maus. É um ciclo contínuo. Temos reis bons como Asa, Josafá e Ezequias. O que eles têm em comum? Quando as coisas ficavam difíceis, quando inimigos poderosos se levantavam contra eles, eles buscavam a Deus. Josafá, por exemplo, enfrentou um exército imenso, e sua reação foi proclamar um jejum e orar publicamente, dizendo: "Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti." A resposta de Deus foi lhes dar uma vitória milagrosa, sem que eles precisassem lutar. Depois temos o rei Ezequias. Ele herda um reino em ruínas espirituais, com o templo fechado e a idolatria por toda parte. Mas ele lidera um dos maiores avivamentos da história de Judá. Ele purifica e reabre o templo, restaura o sacerdócio e celebra a Páscoa, de uma forma que não era vista desde os dias de Salomão. Mais tarde, quando o poderoso exército assírio cerca Jerusalém e zomba de seu Deus, Ezequias vai ao templo, rasga suas vestes e ora fervorosamente. E Deus responde enviando um anjo que destrói o exército inimigo durante a noite. A lição é clara. Quando os líderes se humilham e buscam a Deus, Ele os livra e restaura a nação. Mas infelizmente, para cada rei bom, parece haver vários reis maus. Reis como Acás, que literalmente fechou as portas do templo de Deus e construiu altares para ídolos em cada esquina de Jerusalém. Ou Manassés, filho do bom rei Ezequias, que foi um dos piores reis de todos. Ele reverteu todas as reformas de seu pai, reconstruiu os altares idólatras, praticou feitiçaria e chegou a sacrificar seus próprios filhos. Ele encheu Jerusalém de sangue inocente. Por causa de sua maldade, Deus decretou o julgamento sobre Judá. No entanto, a história de Manassés tem uma reviravolta incrível. Levado cativo para a Babilônia, ele se humilha profundamente e se arrepende. E Deus, em sua imensa graça, o perdoa e o restaura ao seu trono. É uma poderosa demonstração de que ninguém está além do alcance do perdão de Deus se houver arrependimento genuíno. O último grande sopro de esperança vem com o jovem rei Josias. Aos 8 anos de idade, ele se torna rei e, ainda jovem, começa a buscar o Deus de seu antepassado Davi. Durante a reforma do templo, eles encontram o livro da lei, provavelmente o livro de Deuteronômio. Ao ouvir as palavras da lei, Josias rasga suas vestes, percebendo o quão longe o povo se desviou de Deus. Ele lidera uma reforma radical, destruindo todos os ídolos da terra e renovando a aliança do povo com o Senhor. Ele promove uma celebração da Páscoa ainda mais grandiosa que a de Ezequias. Josias é o exemplo perfeito de um coração totalmente dedicado a Deus. Mas, tragicamente, nem mesmo a piedade de Josias pôde reverter o destino de Judá. Os pecados acumulados ao longo de gerações eram grandes demais. Após a morte de Josias em batalha, os reis que o sucederam foram todos maus. Eles rapidamente desfizeram suas reformas e levaram o povo de volta à idolatria. A paciência de Deus, que havia enviado profetas continuamente para adverti-los, finalmente se esgotou. O final do livro é sombrio e doloroso. O exército babilônico, liderado por Nabucodonosor, invade Judá. Eles cercam Jerusalém, destroem a cidade, queimam um magnífico templo de Salomão até o chão e levam o povo cativo para a Babilônia. A advertência de Deus a Salomão, séculos antes, se cumpriu. O templo glorioso se tornou um monte de ruínas e a terra prometida ficou desolada. Parece o fim de tudo. A aliança quebrada, o povo exilado, o templo destruído. É um final devastador. Mas espere, o livro
não termina na escuridão total. Os 2 últimos versículos de 2 Crônicas são como um raio de luz na escuridão. Eles saltam 70 anos no futuro e nos apresentam um novo personagem, Ciro, o rei da Pérsia. Movido por Deus, Ciro emite um decreto permitindo que os judeus retornem a Jerusalém e reconstruam o templo do Senhor. O livro termina com as palavras: quem dentre vocês pertence ao seu povo, que o Senhor, o seu Deus, esteja com ele e que ele suba. Que final incrível! O que parecia ser o fim da história era, na verdade, apenas o fim de um capítulo. Deus não havia abandonado seu povo. Mesmo no exílio, ele estava trabalhando nos bastidores, movendo os corações de reis pagãos para cumprir suas promessas. 2 Crônicas nos deixa com uma mensagem poderosa de esperança. Mostra que, apesar da infidelidade humana e das consequências terríveis do pecado, a fidelidade e a graça de Deus são maiores. Ele é um Deus de julgamento, sim, mas também um Deus de restauração e de segundas chances. Então, ao refletir sobre 2 Crônicas, vemos a importância de uma liderança piedosa, os perigos da idolatria e do orgulho, e o poder da oração e do arrependimento. Mas, acima de tudo, vemos o coração de um Deus que anseia por um relacionamento com seu povo e que, mesmo em meio às ruínas, sempre providencia um caminho de volta para casa. Obrigado por se juntarem a mim nesta jornada por 2 Crônicas. Espero que tenha sido tão esclarecedor para vocês quanto foi para mim. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais explorações profundas das Escrituras. Deixe um comentário abaixo sobre qual foi a sua parte favorita ou a lição mais impactante deste livro. Até a próxima!